esses concursos, eles... É sexta edição, doutor, é isso? Esta é a sexta edição. Sexta edição. Eles trouxeram aí uma evolução, não só no quesito transparência, porque isso é inegável, um concurso conduzido pelo Poder Judiciário, com regras claras para todos, para preenchimento de cargo, evidentemente é uma coisa muito mais transparente. Mas eu pensar para o lado da eficiência. O senhor acha que esse concurso acaba trazendo mais eficiência? Sem dúvida. A atividade extrajudicial não se restringe ao registro civil. Nós temos a atividade notarial de registro. Na notarial, os tabeliães promovem atividades de notas, provavelmente ditas escrituras, e também de notas, mas quanto ao protesto de títulos. E no registro, nós temos, além do registro civil, o registro de imóveis, o registro de títulos e documentos e o registro civil de pessoa jurídica, que é feito a par do registro civil de pessoas naturais, por um outro oficial, mas também o registro civil e esse a constituição das pessoas jurídicas sujeitas a esse registro específico. E em toda essa atividade, ela é prestada em prol da população. Esse serviço não é prestado ao judiciário como destinatário final. Destinatário final do serviço é a população, é quem procura reconhecer a firma no documento de venda do veículo para poder registrar no Detran. É quem vende o imóvel, quem contrata o financiamento e dá o imóvel garantia, precisa registrar essa garantia para receber o dinheiro do banco. Quem constitui uma microempresa, ou uma empresa, uma sociedade limitada, uma sociedade civil de forma limitada ou não, mas uma sociedade civil, uma associação, e vai registrar no registro civil de pessoas jurídicas. E em tudo isso, o que se reflete na prestação de serviço pelo oficial e pelo tabelião é em prol da população. E não há dúvida de que, não negando ou não extraindo a existência de excelentes tabeliães, excelentes oficiais existentes antes do regime atual de concurso, é evidente que a aprovação de um profissional no concurso público, promovido de forma transparente, a quem tem tem capacitação técnica suficiente, faz com que esse serviço seja prestado de uma maneira mais eficiente, mais adequada e que atinja a finalidade dele, que é um bom serviço à população. Tá certo. Doutor, um caso que a gente observa ser cada vez mais extraordinário, né, no sentido de não ocorrer frequentemente, é quando há um desvio de um tabelião, por exemplo, e a corregedoria precisa agir prontamente para corrigir esse desvio. Como é que funciona isso? Primeiro, o corregedor permanente. Há um corregedor permanente observa e aí há a possibilidade. Queria que o senhor explicasse um pouco essa parte administrativa, quando há um erro crasso ou há um dano causado por um desses agentes delegados pelo Estado. Certo. Bem, esta já é a atividade disciplinar propriamente dita, não é? Então, existem, vamos dizer, dois marcos iniciais que podem ocorrer conforme o caso. Pode, eventualmente, haver a apuração de uma falta, de uma falha, de uma infração pelo juiz corregedor permanente, quer diretamente mediante realização de correição. A correição é a visita que o magistrado faz ao cartório. Ele sai do gabinete dele, vai até o cartório. Exatamente, vai ao cartório e examina todos os livros, examina os procedimentos, enfim, as próprias instalações da unidade, não é? E corrige aquilo que demandar correção e, ao mesmo tempo, se apurar falhas que requeiram punição, não é? Punirá, claro que depois do transcurso do regular procedimento administrativo. Não é? Ele pode fazer isso diretamente, não é? Se dirigindo à unidade, quer em correição extraordinária, quer em correição ordinária, que é, nas comarcas do interior do Estado, por exemplo, realizada sempre anualmente, ao final de cada ano. O corregedor permanente visita todas as unidades que estão sob a sua égide. Pode também ocorrer que um particular prejudicado se dirija ao corregedor permanente, mediante petição, não é? E aponte uma falha, não é? Exponha um fato e então isso isso acarretará uma verificação que também poderá redundar em um procedimento administrativo que venha a findar numa punição dirigida àquele notário
ou registrador que praticou um ato infracional no âmbito da sua atividade, um ato infracional de natureza administrativa, não é verdade? Agora, a Corregedoria Geral também pode, eventualmente, tomar conhecimento dessas situações, inclusive nas correições ordinárias e extraordinárias que realiza. Periodicamente, a Corregedoria Geral da Justiça, com os juízes de sua equipe, sai dos gabinetes e vai a comarcas do interior do estado, por exemplo, ou mesmo a unidades da capital de São Paulo, para a apuração, para a verificação da regularidade do serviço. Se isso estiver dentro de uma rotina, então haverá a chamada correição ordinária, que é precedida de um edital publicado para publicidade, para que todos os interessados tenham conhecimento. Se há necessidade de uma apuração emergencial, da apuração de alguma situação que chegou ao conhecimento da Corregedoria, mas que tem até o sigilo como, vamos dizer, um fator de importância para que o resultado possa ser o adequado, então se realiza uma correção extraordinária, não é? Ou seja, sem aviso prévio. Não é? E nessa hipótese também, muitas vezes, existe a verificação de irregularidades. Quando a Corregedoria Geral o faz, em regra, ela recolhe o material, recolhe aqueles documentos demonstrativos e as demais informações que venha a encontrar e repassa isso ao corregedor permanente para que ele, então, instaure o processo administrativo. Posteriormente, a Corregedoria Geral atuará em sede recursal, se for o caso. Tá certo. Doutores, infelizmente, nosso tema ainda gostaria de perguntar sobre as dúvidas, né? Suscitar dúvidas. Tem um leque muito grande de questão. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Gostaria de agradecer imensamente, doutor José Marcelo, a participação do senhor, também do senhor, doutor José Antônio. Foi um prazer muito grande para nós aqui entendermos um pouquinho mais desse valoroso trabalho desempenhado pelos senhores. Eu agradeço. Eu gostaria só, se for possível, uma final observação, é que essa atividade punitiva fiscalizatória, ela não é de forma alguma, a mais importante e a de maior volume. Na verdade, a excelência do serviço hoje, ela tem permitido que a nossa atividade seja mais no âmbito regulatório e no âmbito de apreciação de recursos e procedimentos administrativos. Ao Corregedor Geral compete o julgamento dos recursos nas dúvidas imobiliárias, nas dúvidas de oficiais de registro, e essa é a nossa, na verdade, hoje, maior atividade, em volume, e isso em razão da evolução do serviço, da boa evolução técnica dos oficiais e tabeliães, que eu repito, não que não existia anteriormente, existia sim, eram excelentes profissionais, mas que a tendência com os concursos é só melhorar. Tá certo. Hoje podemos dizer que São Paulo caminha a passos largos para a excelência nesse setor. Não tem dúvida alguma que já chegamos a um nível de excelência muito bom. Tá certo. Doutor José Antônio, muito obrigado. Também agradeço e, complementando o que disse o doutor Marcelo, eu lembraria que, inclusive, São Paulo tem recebido frequentes consultas de outros estados no tocante às normas de serviço que edita e às suas práticas correcionais. Temos, na verdade, conseguido, inclusive, repassar essa experiência bem-sucedida do Estado de São Paulo para as outras unidades da Federação. E, à guisa de término, eu lembraria, também complementando o que lembrou o doutor Marcelo, que a Corregedoria Geral da Justiça tem ainda uma outra atividade de suma importância, que é a de orientação. Ou seja, nós, juízes auxiliares da Corregedoria, nos colocamos sempre à disposição dos demais magistrados do Estado de São Paulo, principalmente na esfera extrajudicial, daqueles que são corregedores permanentes, para que possam se dirigir a nós, como de fato o fazem com frequência, por via telefônica, normalmente quando estão em comarcas mais distantes, a fim de que determinadas situações que geram dúvidas, que são difíceis de se enfrentar num primeiro momento, possam ser melhor esclarecidas e melhor acompanhadas. Tá. Então, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.